Boa tarde, Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Valmir Santos e você é bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, inscreva-se e aí no sininho você clica também para você receber todo final de tarde a oração poderosa por você e pela sua família. É na viração do dia, às 6 horas da tarde, que eu estou todos os dias, na viração do dia, orando por você. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. O dia terminou, o dia se findou, mas eu creio que as mãos de Deus continuam estendidas sobre a sua vida. Não fique triste se você perdeu, se você teve problemas, mas confia no Senhor, que nesta oração Deus vai te abençoar e te dar uma noite de descanso, de vitória. O dia passou e não volta mais. Existe agora novas esperanças, novos acontecimentos. Essa noite vai ser de paz, de bênção para a sua vida e de descanso. Deus abençoe, porque neste momento você vai estar ouvindo a palavra de Deus, uma oração poderosa por você e sua família. Amados, qual é a oração que Deus responde? Existe oração que Deus não responde? Existe oração que Deus responde? Sim. Existe aquela oração que Deus não responde e existe aquela oração que Deus responde. Lucas capítulo 18, no versículo 9, conta-se a parábola do fariseu e do publicano. E o Senhor Jesus disse também esta parábola: uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiu ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Por sua vez, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A oração que Deus não responde é a oração que é feita como foi feita através desse fariseu. É aquela oração que exalta a si próprio. É aquela oração que muitos chegam diante de Deus para querer se justificar, dizendo que fez isso,
que fez aquilo, como que Deus não soubesse o que essa pessoa fez. Quantos que vão orar e faz orações para exaltar a si mesmo? Veja que o fariseu, ele dizia na oração: eu jejuo, eu sou dizimista, eu não sou como fulano, ciclano ou beltrano. Ele se exalta na sua oração. Ele chega a dizer que não era igual o pobre do publicano que estava orando, mas até distante, com temor da santidade de Deus, com reverência. E este fariseu exaltado dizia na sua oração: eu não sou como este publicano. Esta oração Deus não responde. É oração de gente exaltada, que fica se gabando por aquilo que fez, ou por aquilo que faz, ou por aquilo que vai fazer. Deus não responde esse tipo de oração de pessoas exaltadas. Mas nesse texto, ou nessa parábola, o Senhor Jesus nos ensina o modelo de oração. A oração pela qual Deus responde. Veja que foi o próprio Jesus que falou. Quem foi justificado, quem foi atendido na sua oração, foi o publicano, porque ele chegou com muita humildade. Ele lançou-se de joelho aos pés do Senhor, mas pedindo misericórdia, não se gabando se estava jejuando, ou se era dizimista, ou se estava fazendo alguma ação social. Não. Com certeza, este publicano poderia estar fazendo até muito mais do que o fariseu estava fazendo, muito mais. Mas esse publicano fica calado, ele não se gaba das suas obras, ele não se gaba daquilo que ele faz para Deus, ele simplesmente se ajoelha com muita humildade e pede misericórdia e reconhece que ele é um pecador, que o Senhor tenha misericórdia dele e que perdoe os seus pecados. E ele batia no seu peito em forma de humildade, como dizendo: eu dependo do Senhor 100%, 1000%. Eu dependo do Senhor porque sem ti, Senhor, eu não sou nada. Ele chega diante de Deus reconhecendo a sua fragilidade. Enquanto o fariseu confiava mais nele do que em Deus. O fariseu estava confiando nas suas obras. Por isso que se exaltou. E aí o Senhor Jesus conclui dizendo: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo
será exaltado. Humilhar a si mesmo, não humilhar os outros, mas se humilhar a si mesmo diante de Deus. Esse vai ser honrado, exaltado pelo Senhor Deus. E aquele publicano que não se justificou, que não se exaltou, que não confiou em si mesmo, mas confiava em Deus, que entendeu e compreendeu e reconheceu a sua fragilidade e o quanto ele dependia do Senhor, ele volta justificado porque Deus respondeu à sua oração. Esta é a oração que Deus responde, a oração que é feita com humildade, a oração que é feita quando você reconhece a sua fragilidade e que depende totalmente do Senhor. A oração que Deus responde é essa, que você chega diante de Deus, não confiando em si mesmo, mas confiando tudo no Senhor. A sua confiança e a sua dependência é do Senhor. Esta é a oração que Deus responde. Vou orar por você agora. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu chego diante da tua presença com muita humildade. Senhor, eu venho interceder e pedir em favor de cada um dos teus filhos, famílias, lares, que nessa tarde estão indo para os vossos lares, saindo das empresas, às vezes no trânsito, outros que já chegaram em casa. Que o Senhor, por misericórdia, venha dar uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite sossegada. Que o Senhor venha renovar as forças do teu filho e da tua filha e lhes dê a sua proteção, cercando esta família, esta casa, este casal, com muralhas de fogo, enviando o teu exército de anjos, e que eles possam ter uma noite abençoada e tranquila, debaixo da tua mão potente, Senhor. É o que eu te peço, e em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto com a oração poderosa, às 18 horas na viração do dia. Por gentileza, compartilhe com pessoas, amigos, parentes, grupos. E não se esqueça, inscreva-se no meu canal e convide mais pessoas para que